Olá, compatriotas, tudo bem com vocês? Lula 2022. O que vocês pensam sobre Lula 2022? Bom, nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eu penso sobre Lula 2022. Lembrando que estou sob pena de censura, não posso falar tudo que eu gostaria, não posso falar da questão central, do epicentro de tudo isso que nós estamos vivendo atualmente. Eu posso passar por cima, assim, sabe? Mas não chegar lá onde eu gostaria. Portanto, pode ser que fique um pouco incompleto e algumas frases fiquem reticentes. Entendam, porque estou sob pena de perder o canal, tá? Lula 2022. Bom, a gente viu a figura do Lula ressurgir com uma repaginada de um político experiente, vigoroso, cheio de energia. A gente viu aí correr rede social a foto do Lula com a sua namorada, mostrando ali suas coxas torneadas, e criou um frisson assim na militância petista. Infelizmente, a política no Brasil é demasiadamente personalizada, tanto a figura do Lula quanto a figura do Bolsonaro e outros políticos têm um apelo personalístico muito grande, o que faz com que o marketing em cima da pessoa seja muito maior do que o seu plano de governo, do que suas propostas. Tanto Lula quanto Bolsonaro, esses dois aí os dois protagonistas da dicotomia política no país, a gente vê um personalismo muito grande. E a pessoa Lula hoje chega totalmente revigorada, repaginada, diferente do que a gente viu há algum tempo atrás aí, do Lula abatido, oprimido, cansado, desgastado. O Lula foi preso pelas investigações aí da Operação Lava Jato. Havia todo um embate junto com o juiz Sérgio Moro, que foi assim o herói, né, da Operação Lava Jato, algo que extremamente assim saliente ao juiz, a imagem do juiz. O Sérgio Moro, ele atuou durante a Operação Lava Jato para além da figura do juiz. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe também das arbitrariedades da Operação Lava Jato, e que ela foi coordenada pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tem tudo que, se vocês acompanham o meu canal ou acompanham aí o que eu veiculo na rede social, no Facebook, página, vocês sabem que eu falei bastante sobre a Operação Lava Jato e seus vínculos com os Estados Unidos. Bom, o Lula foi vítima dessa Operação Lava Jato, ele foi vítima de uma espécie de Operação Condor, digamos assim. Na minha visão, sim, o Lula foi preso, ficou aí 1 ano na cadeia. Nesse 1 ano que ele ficou na cadeia, deu boas entrevistas, falou assim sobre temas importantes que são fundamentais que nós saibamos sobre as ingerências dos Estados Unidos no Brasil. E de repente Lula foi solto, surge agora como uma possível liderança para 2022, eleições 2022, um forte candidato em 2022, apesar da gente ver um rechaço muito grande do brasileiro. O que eu vejo, o que eu noto no dia a dia, é que o eleitorado comum, a massa silenciosa, tem um rechaço muito grande pela figura do Lula. Mas o marketing tá muito bem trabalhado ali. E a militância petista tá, né, toda iludida que o Lula vai ser o próximo presidente. Na minha opinião, eu vejo que, apesar da retaliação ao político Lula, porque as gestões do Lula e também da Dilma incomodaram os interesses comerciais dos Estados Unidos e políticos também, nessa zona de influência que é a América Latina. O Brasil é uma grande liderança, o Brasil aí teve uma interatividade comercial com a China muito grande. A China passou a ser a maior parceira do Brasil. Vocês se lembram que na época do golpe contra o Brasil, né, que aparentemente foi o golpe contra Dilma, mas o PT era parte do golpe também. Por fim, a gente acabou
tendo essa certeza que o PT era parte desse golpe. Na época, a então embaixadora dos Estados Unidos no Brasil deu entrevista sem cerimônia nenhuma, falando que os Estados Unidos eles pretendiam novamente ter essa liderança comercial aqui no Brasil, porque a China era a maior parceira até então do Brasil, parceira comercialmente. Isso aconteceu no ínterim das gestões do PT. Tiveram também outros episódios, outros acontecimentos que desagradaram os Estados Unidos, lembrando que o cenário geopolítico, e eu vou falar sobre isso, o cenário geopolítico era outro, tá? Nós tínhamos os Estados Unidos cumprindo uma agenda pós 11 de setembro, e a Rússia e a China aqui na zona de influência dos Estados Unidos com o BRICS. O BRICS não era só o Brasil na América do Sul. A parceria da China e da Rússia também se estendia para outros países. A gente viu, né, que a Argentina com uma parceria com a Rússia, enfim. Enquanto os Estados Unidos estavam voltados para o Oriente Médio, lá na agenda pós 11 de setembro, a China e a Rússia tiveram um olhar, né, na zona de influência aqui dos Estados Unidos, o que é a praxis mesmo da disputa geopolítica. O PT, com aquele jeitinho petista de sempre, né, acendendo uma vela para Deus, fazendo a oração para o diabo, sempre aqui, sempre ali, acabou que se desgarrando dos interesses imperialistas dos Estados Unidos. Quando eu falo interesses imperialistas dos Estados Unidos, eu estou me referindo ao governo invisível que tem os Estados Unidos como sede. Então, eu quero deixar bem patente isso, que eu estou me referindo do governo invisível, do Deep State, digamos assim. Eu posso dizer aqui que o Lula, então, mijou fora do pinico, sim, teve uma retaliação. A prisão do Lula, na minha opinião, foi uma retaliação, foi um jeitinho de pegar o Lula e colocar ele de novo na caixinha, e daí fazer uma negociata ali. Por isso que o Lula sai da cadeia com uma repaginada, com um propenso protagonismo em 2022 no que concerne às eleições. E nós estamos vendo isso, infelizmente. O povo e o marketing, na verdade não é o povo não, como eu já falei, a massa silenciosa, ao meu entender, tem um rechaço bem grande pelo Lula, por toda aquela questão da corrupção, e eu nem vou falar sobre as corrupções petistas, se o Lula era culpado, era inocente, eu nem vou falar sobre isso, tá? Eu vou me referir só a essa questão geopolítica e ao cenário da época para dizer se há possibilidade do Lula conseguir aí fazer uma gestão parecida, se caso ele for eleito, tá? Mas o povo tem um rechaço a toda aquela corruptibilidade petista. A imagem do PT também foi muito desgastada pela corrupção, assim como a imagem do Bolsonaro hoje está sendo desgastada por negacionismo, essa coisa toda que a grande mídia constrói e consegue enfiar na cabeça da população. O Lula vai conseguir fazer uma gestão parecida com a gestão anterior, com as suas duas gestões? Ao meu entender, na minha opinião, não. O cenário geopolítico era outro, o cenário econômico era outro, o cenário econômico mundial era outro, o cenário econômico brasileiro era outro. Não tirando aí as virtudes do Lula, né? Não vou dizer que ele foi um presidente que não soube governar, um mau gestor, não vou falar isso, que seria leviano da minha parte. Mas ele contou com um forte componente de sorte, sim, porque o cenário geopolítico era muito propenso ao Brasil. A China estava numa emergência comercial, num processo de hiperindustrialização, crescendo horrores, comprando muita commodity, e o Brasil é um grande exportador de commodity. Ou seja, o Brasil conseguiu aí equilibrar a sua poupança interna, algo que é muito difícil para um país como o Brasil, que tem um alto endividamento público,
e um nível baixo de poupança interna. Durante o governo petista, apesar do endividamento público continuar tal como, né, é normal, crescendo, a poupança interna do Brasil, ela elevou o seu nível. Aí você vai dizer, mas peraí, Sibeli, o Lula não pagou a dívida pública? Não, o Lula não pagou a dívida pública, isso é marketing, gente. O Lula pagou o Fundo Monetário Internacional e trocou uma dívida externa com juros baixos, porque os juros de mercado no exterior, os juros internacionais, eles são inferiores do que os juros aqui no Brasil, os juros internos. Então ele fez essa troca porque ele emitiu títulos, enfim, foi uma manobra toda ali para que o PT pagasse o Fundo Monetário Internacional. No entanto, não rompeu com as diretrizes do Fundo Monetário Internacional na nossa economia, que faz a nossa economia essa economia de cemitérios, para utilizar aí o termo do grande Enéas, uma economia de cemitérios. Não rompeu, mas pagou o Fundo Monetário Internacional. Isso não significa que ele pagou o endividamento público. Portanto, o endividamento público continuou galopante, mesmo durante a gestão do Lula. E a diferença era o nível de poupança interna. Lula só conseguiu fazer esse equilíbrio e conseguiu aí promover algumas melhorias para o povo, distribuição de renda, né? Conseguiu aí insuflar a economia por conta de questões que eram internacionais, da geopolítica, da geoeconomia, do crescimento chinês, a China como uma forte parceira do Brasil, a gente tinha o BRICS, enfim, o cenário era outro. Hoje, o cenário geopolítico é completamente diferente. Nós estamos numa crise mundial, a crise da pandemia. O Brasil, assim, a possibilidade do Brasil conseguir aquele equilíbrio inicial que o Lula promoveu no país entre poupança, nível de poupança interna e endividamento público, e conseguir fazer a sua distribuição de renda e conseguir viabilizar tudo aquilo que está no imaginário petista, é muito, muito difícil. Por quê? A China, ela não está mais naquele crescimento industrial, a China não está mais comprando do Brasil commodities da forma como estava lá na gestão petista. Nós não temos instrumentos, nós não temos possibilidades para fazer com que o Brasil modifique do dia para a noite a sua economia e a gente veja o progresso lá que o Lula conseguiu para o povo, né? O povo sentiu na pele, sim, o povo sentiu na pele um progresso durante a gestão do Lula. E hoje a gente vê inflação, muito desemprego, poder de compra do brasileiro completamente aí destruído, mas isso está conectado. Não estou tirando aqui a inépcia, digamos assim, do Bolsonaro, o comprometimento, que na verdade ele não é nem um inepto, ele é comprometido com os interesses aí da elite, os interesses do mercado no Brasil, e por isso que ele tem que, né, dançar conforme a música que eles tocam. A agenda econômica do Paulo Guedes é uma agenda neoliberal, então a gente sabe muito bem que o Bolsonaro, ele tem a parte da culpa, ele tem culpabilidade na situação que nós estamos vivendo, econômica, desemprego, inflação e tudo isso que nós estamos vendo. Ele tem culpa sim, mas a questão é que o cenário geopolítico também tem uma forte influência nas economias internas e principalmente no terceiro mundo, né? Porque a gente está falando de um país que não tem autonomia tecnológica, que não tem autonomia econômica, não tem autonomia que um país precisa, soberania, para fazer aí o seu plano de governo, para que o governo possa tomar as suas iniciativas e poder, de certa forma, equilibrar a economia. Nós ouvíamos muito isso, né? O Bolsonaro vai equilibrar a economia, por isso que precisa passar a reforma da Previdência. Lá na gestão Temer tem que passar a reforma trabalhista para poder equilibrar a economia, e no fundo a gente viu que não equilibrou coisíssima nenhuma, porque os fatores são outros. E o Brasil, com toda essa dependência, o Brasil com todo esse colonialismo corporativo, colonialismo financeiro,
o Brasil totalmente de joelhos para o centro do capitalismo, numa crise mundial, é aqui no terceiro mundo, Brasil, México, Argentina, a gente sofre muito mais. E a crise é mundial. Ali, né, o contexto da revolução industrial, da transição de um sistema que nós estamos vivendo, transições muito grandes, mudanças muito grandes. É lógico que os países estão sofrendo com isso. Todos os países. Os estadunidenses estão completamente desconfortáveis, não estão aprovando a gestão Biden e todo mundo achava que o Biden seria muito diferente do Trump. Muito diferente. O Biden era a espécie do Lula, né? Ele veio com toda esse marketing que estão trabalhando na figura do Lula como uma resignação de um Estados Unidos que foi deteriorado na gestão do Trump. E agora a gente viu que, na verdade, não mudou nada, né? Os Estados Unidos continuam também aí chafurdados numa crise em meio à pandemia e, enfim. O Lula vai conseguir fazer? Não vai, gente, não tem instrumentos. O Lula não é mago, o Lula não é um feiticeiro, o Lula é um político. E por mais que ele tenha destreza, experiência, ele precisa de condições para poder fazer isso. Aliás, os petistas nem sabem do plano de governo do Lula. Ficam repetindo um mantra de distribuição de renda, ou tudo aquilo que a gente sabe da pobretologia petista, porque a gestão do Lula, apesar do povo sentir na pele que houve um progresso, que foi melhor para nós brasileiros, nós sabemos muito bem que ela seguiu aí o portfólio do Banco Mundial e sua pobretologia, a sua digestão moral da pobreza, usando aqui um termo do Neil Dorix. Por quê? Não houve mudanças, não houve ruptura, não houve mudanças institucionais que pudessem fazer com que o povo tivesse uma segurança a médio e longo prazo. O povo gozou ali dos benefícios só no imediato, porque logo que a Dilma entrou, a primeira gestão da Dilma foi mais ou menos, a segunda foi um desastre. Por quê? Porque não houve mudanças de fato, foi só mudanças paliativas. Ao meu ver, a gente não tem instrumentos para fazer essas mudanças paliativas hoje, porque o cenário é outro. Mudança de transição de mundo, sabe? Essa questão toda do novo normal, né? São mudanças severas no comércio, são mudanças severas na nossa economia, mudanças severas no comportamento de toda uma sociedade, e isso reflete no mercado consumidor, mudanças severas na divisão do trabalho, inclusive. Uma massa de desempregados que acontece, inclusive, no centro do capitalismo. E lá eles estão discutindo renda mínima, etc e tal. E aqui a gente está vendo essa massa de desempregados cada vez mais crescer, recrudescer, e não há resposta nenhuma do governo e nem da oposição. A gente sabe que a oposição petista ela é completamente desnecessária. E mais, agora, no momento que nós estamos vivendo, a gente sabe, a gente viu, não é nem sutil a defesa e como o PT, o Lula também, está defendendo os interesses da indústria, da grande indústria farmacêutica no país, no que concerne o seu experimento, no que concerne todas as oficialidades aí da pandemia que promoveram os lucros, os superlucros da elite, que aumentou a desigualdade social e nos sujeitou ao experimento, que eu não posso falar a respeito, não posso nem mas vocês sabem que o PT, e não é só o PT não, tá? Não é só o Lula não. O Lula, o Bolsonaro, o Moro, os demais aí presidenciáveis, todos eles fecham com a possibilidade do tal papel, né, papel nazista, que certifique que nós nos submetemos ao experimento. Eu não posso falar mais a respeito, porque senão eu posso ser censurada. Enfim, não acredito que o Lula será uma mudança, irá promover ao país um progresso necessário. O povo vai colher aí os louros de uma gestão do Lula, só porque o Lula vem com a imagem de um presidente que aí promoveu ao povo, contemplou
O povo foi contemplado por um progresso que aconteceu, mas que foi paliativo, foi imediato, não se estendeu, não teve sustentação posterior ao mandato que era continuação do próprio mandato do Lula. Afinal de contas, a Dilma foi aí apontada, foi a Dilma era a correligionária, a Dilma veio, né, para um complemento do governo Lula. E não foi bem o que a gente viu, né? A gente viu o desastre que foi a gestão Dilma. Agora, eu sei que há muito marketing em cima da pessoa do Lula, muito marketing, dizendo que o Lula vai fazer, vai acontecer, que o Lula, que a coisa vai ser diferente, que há coisas que são faladas na internet que a gente precisa colocar o pé no chão e perguntar como será viabilizado, qual que é o plano de governo do Lula, porque ficar mostrando as coxas do lado da namorada não significa coisíssima nenhuma para o brasileiro, tá? O Lula aparecer como, sei lá, um homem revigorado, um homem forte, que vai ter energia para poder governar, o Lula com todo esse blá 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 dele de oposição, não significa absolutamente nada pra gente, tá? Porque a gente precisa saber do plano de governo. O plano de governo do Lula é baseado em assistencialismo, em pobretologia, em política social compensatória, porque o grande baluarte aí do PT é o seu assistencialismo. Mas assistencialismo não significa grandes mudanças para o bem, grandes progressos para a economia do país, apesar de movimentar a economia. E apesar de ser imprescindível, principalmente no momento, ter sim uma pauta muito bem destrinchada no que concerne política social compensatória, já que a desigualdade social durante a pandemia, devido a todas essas medidas irresponsáveis de lockdown, de etc., acabou aí fazendo com que o Brasil voltasse para a linha da pobreza, que o Brasil cada vez mais aprofundasse a desigualdade social. Mas assistencialismo vai minimizar? Assistencialismo vai mitigar essa pobreza? O assistencialismo vai fazer com que a economia brasileira volte a crescer ou cresça? Eu não acredito nisso. Tem que ter um bom plano de governo e eu não vejo os petistas falarem sobre plano de governo. É uma oposição muito débil, uma oposição assentada só em goela e principalmente na acusação de que aqueles que estão questionando todas as ambiguidades, o horror, as tomadas esdrúxulas durante esta pandemia, reduzindo essas pessoas, tal como eu, que não sou bolsonarista, vocês sabem muito bem que eu não sou bolsonarista, mas faço parte daqueles que são críticos e que estão colocando o dedo na ferida, no entanto que meu canal tá aí para sair do ar, se eu tomar outra censura, eu sou reduzida a negacionista, bolsonarista e etc. E não há, então, espaço para o debate, e não é só na questão aí no nicho petista, não. No nicho trabalhista, no entorno do Ciro Gomes, o Moro disse que não é a favor do passaporte sanitário, mas ele é a favor de que todo mundo se submeta, ou seja, o duplo pensar do Moro, né? A gente também não pode esperar muita coisa de um juiz que, enfim, né? A gente sabe muito bem, de um ex-juiz, que acabou até manchando aí a profissão. Lula 2022 não é nada daquilo que você está pensando, gente. Infelizmente, se você é petista e quiser aí destrinchar um debate em coisas plausíveis, né? Lembrando que eu não posso falar sobre a questão da pandemia, não posso falar, tá? Porque senão eu corro o risco de perder meu canal. Mas deixa aí seu comentário, que quem sabe o seu comentário pode gerar um outro vídeo a gente falar a respeito. Desculpa meu desconforto para fazer vídeo, gente. Eu estou desconfortável nos vídeos. Eu estou pensando aquilo que eu vou falar. Apesar de não ter ensaiado
esse vídeo, eu estou pensando naquilo que eu vou falar para vocês. E às vezes eu falo e fico pensando se aquilo é passível de censura. Isso quebra o meu raciocínio, isso quebra uma cadência argumentativa. E é muito ruim, porque eu me sinto podada, eu me sinto emasculada para falar o que eu gostaria de falar para vocês. Mas é o que dá para fazer no momento a respeito do meu canal aqui no YouTube, tá? É isso aí, tchau, até mais.